Eu tenho uma relação íntima com os poemas da Lívia Natália. Parece que foram escritos para mim. Onde eu me espelho é um daqueles que conversam mesmo com a gente, mulheres pretas, porque falam sobre um processo de embranquecimento que todas nós fomos impostas, fomos praticamente obrigadas a passar. Uma tentativa de embranquecimento, né, de alisamento de cabelo, de negação identitária, de um processo de construção do auto-ódio, né, da autonegação, que é muito difícil de desconstruir depois. Ela fala no próprio poema, de irmã preta para irmã preta, né? E Onde o Espelho foi o que mais me tocou nesse momento. Porque fala sobre a relação da gente com a gente mesma, a construção de uma relação de amizade, de autoestima, de amor, de autoconhecimento que, em mim, foi proporcionada por assumir meu cabelo crespo, né? Quando eu cortei meu cabelo crespo, meu cabelo alisado e deixei ele crescer pra cima, carapinha mesmo, foi quando eu comecei a me tocar de algumas coisas que eu nunca tinha parado pra pensar, partes de mim que eu nem imaginava que existiam apareceram. E foi um processo longo de introspecção. Foi não, está sendo ainda, né? De me conhecer mesmo, de conhecer as minhas várias faces e me conhecer a fundo mesmo. Construir uma relação comigo mesma que foi destruída pelo racismo, né, ao longo da minha vida, desde criança até agora, com 20 anos. Este cabelo que lhe vai liso sobre a carapinha é o simulacro infeliz do que não és. Ao vestir-se com pele do inimigo, o que de ti silencia e se perde? Quantos animais conheces que assim o fazem, senão para reagir? Este cabelo pesa desfeito sobre a sua carapinha, veste-a como um manto impuro. Abafando o preto caracolado, sobressai dobrado, filosófico. Os fios que se endurecem como cavalos açoitados e bradam da mordidez desta couraça que te mascara branca. Este cabelo requeimado e grotesco sepulta o que em ti há de mais belo. A dobra também é uma forma de ser. Quando eu li a poesia de Mirapotira, eu percebi que era bem o que eu queria ter tido a capacidade, a sensibilidade de escrever. Eu que em momentos vãos e devaneios eu gosto de transpor algumas ideias para o papel, porque ela narra essa relação nossa, feminina, com a sociedade brasileira, essa sociedade que oprime a mulher, sendo que quem sustenta a base dessa sociedade é a própria mulher. A mulher reprime a próxima e aplica também a autorrepressão. É possível observar que várias mulheres estão se insurgindo contra esse modelo e estão tendo a consciência de que a gente precisa, que nós precisamos nos empoderar, acreditar em nós, ter a consciência da importância que temos para a sociedade, assim como para o nosso lar. Tem um trecho que Mira fala que renascemos a cada decepção e que percebo muito que me remonta ao que eu percebo diariamente. Muitas mulheres vivenciam serem subjugadas dentro e fora de suas casas e ainda assim se reinventam e se transformam. Eu acredito que podemos desenvolver qualquer atividade com igual capacidade intelectual e física de um homem. Na poesia, evidencia também o desejo de um tratamento igualitário e respeitoso, o que me deixa encorajada e feliz em contemplar que a mulher desse século ela é diferente e eu faço parte desse grupo. Me representa. Nós somos conscientes das nossas capacidades. Somos diferentes porque percebemos umas às outras. É claro que o processo de mudança social é lento, mas estamos a cada dia mais empoderadas. Estamos aqui, renascendo das cinzas, cada dia mais forte. Quando necessário for, acenderemos o fogo em nossas asas e mostraremos que nós temos muito mais que beleza.
ao infinito. Atrito entre o perdão e a autoestima. Conflito, mente e coração. Ela lastima. Por que tanta complicação? Se o amor é simples, é natural. E os que praticam violência como se fosse normal, chamam de crime passional quem mata em nome de uma paixão canibal. Devora-nos como carnes, a venda, a mostra, a revelia. Ignoram nossos atos, ideias, força e sabedoria. Subestimam nossa inteligência, nos maltratam sem consciência. Reproduzem as opressões e nos cobram obediência. Somos mulheres, mas assim como a fênix, renascemos a cada decepção e não tememos mais a solidão. Estar só consigo é bem melhor que só mal acompanhada. A solidão se torna bela e traz à tona a fera, que não quer ser domada. Amélia era mulher de verdade, e isso não a livrou de ser maltratada. Nenhuma mulher gosta de ser mal amada. Eu tenho uma relação muito íntima com esse poema. Eu acredito que esse poema, ele retrata uma realidade da sociedade brasileira, que quer negar o indivíduo negro, e por mais que ela tente nos negar, é que a gente vai tomando mais força, vai se conscientizando e vai ficando mais unido para poder ter essa liberdade de pensamento, de escolhas, e que no final venha a vitória. Esse poema é de um jornalista, poeta, escritor gaúcho chamado Paulo Ricardo de Moraes. E ele é meu pai. Então, eu quando falei com ele que precisava da autorização dele para usar num trabalho, ele já disse que sabia qual era o poema que eu ia usar, porque eu sempre uso ele. Apesar do meu pai ter diversos poemas, esse poema Punhos eu sou muito apaixonada mesmo, porque toca lá no fundo, toca lá na alma, assim, toda a luta que a gente passou. Não adianta vocês ficarem negando a nossa existência, porque a gente está aqui. E aí eu uso esse poema em todos os lugares que eu vou, em sarau, quando tem que recitar, eu recito ele. Em trabalhos, monografia, trabalhos de faculdade. E hoje eu tive a oportunidade de tatuar ele no corpo, de deixar ele registrado aqui, deixar ele marcado na pele. E porque o impulso são nossos punhos. Punhos. Não adianta me darem a liberdade se me tratam como escravo. Não adianta me livrarem da chibata se me batem com palavras. Não adianta pregarem igualdade se me prendem o cérebro. Não adianta dizerem que não existe racismo
se me discriminam por ser negro. O que adianta é que eu e meus irmãos estamos tomando força, bebendo ideias e nos conscientizando, pois a liberdade é como um salto e o impulso são os nossos punhos.